E aí pessoal, aqui é a Carol e seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 10. Vamos lá então? Aqui nós vamos iniciar esse capítulo falando sobre o chamado dos 12 discípulos. E diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses são os 4 primeiros, aqueles primeiros pescadores que é citado nos versículos anteriores, aqueles 4 pescadores que deixaram tudo ali na beira do mar, as suas redes no barco, e começaram a seguir a Jesus. Esses são os primeiros pescadores, né, que vão começar no ministério de Jesus, trabalhando junto com ele. Em seguida, então, depois de João, né, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que é o Mateus, cobrador de impostos, né, que é o autor deste evangelho que a gente está estudando, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também de graça deem. Aqui ele vai dar mais, na sequência ele vai dar mais algumas instruções ali para os discípulos, né? Ele que tá enviando eles com autoridade. Então ele tá dizendo assim, ó, o que eu fiz, vocês também vão fazer. Eu tô dando autoridade para vocês expulsar demônios, eu tô dando autoridade para vocês curarem enfermos. Então vão e façam a obra de Deus. E mais aqui pra frente vai dizer o seguinte: na casa que vocês entrarem, antes ele diz assim, ó, não levem sacola, não levem bolsa, não levem nada que vocês vão ter uma segurança com vocês, nada que diga assim, ó, isso aqui vai ser o meu sustento, isso aqui eu tô seguro. Não, confiem que Deus vai abrir as portas, porque aqui diz também, o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, onde vocês estiverem, Deus vai mandar provisão para vocês. A casa onde vocês estiverem, como naquela casa, fiquem naquela casa. Se a paz for digna, se aquela casa for digna da paz de vocês, então que a paz repouse sobre aquela casa. Se em algum lugar, o Senhor vai dizer aqui nas próximas palavras do versículo, eu não vou ler para ficar mais dinâmico aqui para nós. Se em alguma casa não receberem vocês, então batam as sandálias de vocês, batam a poeira da sandália de vocês, que é um sinal de protesto, né? Em sinal de protesto àquela cidade, e saiam dali, porque Deus terá mais misericórdia das outras cidades que foram... Aqui vai te dizer o nome dessas cidades, né? No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou seja, os lugares onde não receberam, os discípulos não receberam o evangelho. E vai dizer assim, ó: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, aí vai falar toda a questão que eles serão entregues em tribunais, que eles serão perseguidos, que eles serão açoitados. E a gente sabe que durante toda as jornadas dos discípulos, tanto esses primeiros discípulos que foram seus apóstolos, tanto quanto o apóstolo Paulo, tanto Silas, todos os outros que foram mestres da igreja, eles foram perseguidos, eles foram presos, foram açoitados. Os discípulos, com exceção de João, que era o discípulo amado, né, ele não foi menos castigado porque Jesus amava mais ele, assim, podemos dizer, mas ele foi o único que não sofreu por decapitação, nem foi queimado, ele morreu assim, né, morreu de velho mesmo, mas os demais discípulos, todos eles sofreram uma morte cruel, eles sofreram uma morte de martirizado, né, de martírio. E aí ele vai falar assim: estejam preparados para isso, estejam preparados para morrer pelo Senhor, estejam preparados para enfrentar as pessoas, mas não se preocupem, porque na hora que vocês tiverem que enfrentar um tribunal, na hora que vocês estiverem lá diante de uma pessoa, na hora que vocês tiverem que falar alguma coisa para alguém, não procurem se defender, estejam tranquilos, porque quem vai lhes dar a palavra para que vocês se defendam não vai vir de vocês essa palavra quem vai dar vai ser o Senhor. E aqui o Senhor diz isso: naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês quem estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Daí fala, né, que um irmão entregará outro irmão à morte, enfim, que haverá perseguição. Então aqui a gente já vê que a vida cristã é uma vida de perseguição, sim. Principalmente nos tempos onde nós estamos vivendo, um tempo de cancelamento, de que as opiniões não são aceitas, de que tudo é visto como aceite o meu pecado.
Porque se você não aceitar o meu pecado, você não vai estar me aceitando. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: pregue, expulse demônios, cure enfermos. Mas você pode ver que o Senhor não está falando assim, ó, vá lá, faça tudo isso, mas não pregue a verdade. O Senhor está dizendo, vá lá, faça a minha obra, pregue a verdade. Com certeza eles falavam do Senhor, eles falavam da palavra de Deus, eles faziam milagres e maravilhas, sim, mas eles também pregavam o evangelho, eles também falavam de Jesus. E muitas vezes nós vivemos numa sociedade onde, se nós falarmos de Jesus, nós somos indiretamente, apesar dessa perseguição aqui na nossa sociedade no Brasil não ser tão forte. Na verdade, praticamente não há perseguição se comparado com outros países. Mas se você parar para pensar, sempre há um bloqueio, né? Sempre há alguma coisa que tenta impedir aquilo que o evangelho seja pregado. Algo que tenta, ainda que sejam com chacotas, ainda que seja com ridicularização, ainda que seja assim, o evangelho muitas vezes ele é atacado, ele é tentado separado, ele é uma coisa que as pessoas às vezes têm um certo receio de receber. Por quê? Porque o pecado o evangelho, ele vai diretamente contra o pecado das pessoas. E isso causa nelas um certo sentimento de, tipo assim, de revolta, porque elas entendem o quê? Que nós estamos pregando contra elas e não contra o seu pecado. Isso é muito complicado, porque nós temos que pedir muito discernimento para o Espírito Santo para pregar com amor, mas sem deixar de falar a verdade do evangelho. Esse é um desafio da nossa geração, porque muitas vezes, por não querer pregar a verdade, nós estamos nos misturando com o mundo e tornando o evangelho um evangelho de mar de rosas, um evangelho onde é tudo flores, e não é verdade. Nós, como cristãos, nós temos que ter a consciência de que sim, nós vamos ser perseguidos, ainda que não talvez a ponto da morte, apesar de que isso é uma realidade para muitos cristãos, ainda que nós não venhamos ser perseguidos a esse ponto, o que eu acho muito difícil, porque chegará um momento que isso vai acontecer, ainda que nós não venhamos ser perseguidos a esse ponto, nós precisamos entender que o evangelho, sim, ele vai exigir de nós um sacrifício, ele vai exigir de nós uma renúncia, ele vai exigir de nós que nós estejamos preparados para sofrer perseguição, ainda que elas sejam pequenas, ele vai exigir isso de nós. E nós precisamos ter a consciência de que o evangelho, ele precisa ser pregado na sua forma, na sua essência, na sua verdade, sem querer mascarar o evangelho, sem querer colocar uma capa de tipo assim, a sua vida vai ser perfeita. Não, a sua vida não vai ser perfeita, mas eu te garanto que ela vai ser muito melhor. Porque ela vai ser muito melhor por quê? Porque agora você tem a verdade, porque agora você tem o Senhor, e isso muda tudo, né? Porque a pior coisa que tem é nós vivermos enganados. Chega uma hora que a nossa alma não aguenta mais o engano e ela precisa correr para Jesus. E aqui eles estavam fazendo isso, eles estavam tentando levar as pessoas para Cristo, né? Indo, curando os enfermos, libertando as pessoas. E aí vai falar um pouco mais aqui então, né? Sobre o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Nada está escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo. Isso aqui eu acho muito forte. Esse versículo eu acho muito forte. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Olha, esse versículo para mim é muito forte. Não tenham medo. Não tenham medo dos homens que vão perseguir vocês. Não tenham medo de ser afrontados, de serem ridicularizados. Porque eles podem só destruir o corpo. O que eles podem fazer com vocês? O corpo eles podem destruir, mas a alma de vocês... A alma de vocês, ela é cuidada por Deus. E aqui diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isso é muito forte. E aqui em seguida vai falar o seguinte aqui, ó. Do cuidado de Deus para com a gente, né? Que Deus cuida dos passarinhos, né? Que 2 passarinhos são vendidos, mas nenhum deles cai no chão. O Senhor não deixa de cuidar nem mesmo dos pássaros. Quanto mais nós, até os fios dos nossos cabelos são contados. Então Deus demonstra que Ele realmente está cuidando de nós através das palavras de Jesus ali, né? E fala o seguinte aqui sobre carregar a nossa cruz. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. E aqui, o Senhor não está falando que você não pode amar as pessoas, os seus filhos, a sua família, mas Ele está querendo dizer, o Senhor, Ele tem que ser o centro do seu coração. Eles têm que estar acima de todas as coisas, porque a partir do momento que nós tiramos Deus do lugar dele,
aquele lugar não vai ficar vazio. Ele vai ser ocupado por uma outra pessoa. Acontece que ele não deve ser ocupado por uma outra pessoa. E se não for por uma outra pessoa, será por um vício, será por um outro tipo de ídolo. Talvez o dinheiro, talvez a sexualidade, talvez a perversão. O trono de Deus, ele deve estar somente ocupado por Deus, porque nós não devemos endeusar as pessoas. Muitas vezes nós vimos situações onde as pessoas estão em relacionamentos onde se aquela pessoa morrer, ela vai morrer junto com ela. Mas calma, se essa pessoa vai morrer e você vai morrer junto com ela, é porque então ela é o Deus da sua vida. Ah, mas ele é muito importante. Sim, existem situações que nós perdemos pessoas da nossa família, em que nós nos vemos em situação de depressão. Isso é absolutamente normal. Isso está dentro da nossa psique, isso está dentro das nossas emoções. Porém, nós precisamos entender que quem tem o lugar de Deus na nossa vida não é quem nós amamos, não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho, não é os nossos status. Quem tem que estar no lugar de Deus é Ele, é Deus. E se por algum motivo você colocou alguma pessoa nesse lugar, retire essa pessoa, peça ajuda para o Espírito Santo. Se por algum momento você endeusou alguém ou alguma situação ou algum lugar onde você está, peça ajuda ao Espírito Santo para que você possa devolver o lugar de Deus na sua vida. O lugar de Deus na sua vida, o lugar de Deus na sua casa, o lugar de Deus na sua família, porque Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se ele não estiver em primeiro lugar, é sinal de que nós estamos adorando outras coisas no lugar dele. E aqui vai falar sobre isso, né? Que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Por quê? Porque Ele estará conosco, Ele sempre estará conosco, então Ele nos ajudará a conduzir a nossa família, a amar a nossa família de fato como nós precisamos amar, né? Aí diz aqui o seguinte, mais um versículo também que é bem conhecido. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém mesmo que seja apenas se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu sei recompensar aqueles que ajudam, aqueles que estendem a mão para os meus servos, para aqueles que estão fazendo a minha obra. Então eu quero te dizer, se você está fazendo a obra do Senhor, se em algum momento você foi desencorajado, se em algum momento você foi desestimulado, se em algum momento você foi talvez dito que não ia dar certo, que isso era uma loucura, que pregar o evangelho não é para você, o Senhor nos comissionou, todos nós fomos comissionados a pregar o evangelho, a expulsar demônios, a curar enfermos. Então o que nós precisamos é buscar poder do alto para fazer isso. O que nós precisamos é de fato ter na nossa mente, na nossa vida, a consciência de que nós temos autoridade dada por Cristo para que nós façamos a sua obra, mas não vai ser fácil, vai ser difícil, nós vamos ter pedras no nosso caminho, nós vamos ter que muitas vezes ultrapassar essas pedras, nós vamos ter que muitas vezes carregar a nossa cruz, mas o Senhor nos garante que Ele estará com a gente, o seu Espírito Santo nos conduzirá. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui, o seu comentário, compartilha com seus amigos, com a sua família, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.